Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Guapimirim, conhecer, amar e preservar. Uma iniciativa que a gente realiza de diferentes maneiras nas escolas públicas do município há aproximadamente 6 anos, com o intuito tão somente de levar um pouco de informação sobre o patrimônio histórico, cultural e natural do nosso município para as crianças e adolescentes da rede pública do município. E agora a gente traz esse conteúdo aí revisado, atualizado, com mais informações sobre a nossa cidade. Eu sou Rafael Coelho e aqui um breve histórico sobre a minha vida. Eu sou nascido e criado em Guapi, sou jornalista, mestre em turismo pela Universidade Federal Fluminense e tenho contribuído aí nos últimos anos com o desenvolvimento do turismo local aqui no município. Estou à frente do portal Visite Guapi, ajudei a fundar a primeira agência de turismo receptivo do nosso município em 2015. E também agora estou aí em fase de produção de um livro com histórias e memórias do nosso município. Algo que é importante dizer antes da gente dar continuidade é em relação ao o conteúdo que a gente vai apresentar. Obviamente que não dá para tratar de toda a história de Guapi aqui, né, nesse único momento. Mas a gente vai fazer uma grande viagem pelos principais momentos, fatos históricos. Vale também ressaltar que a história não é algo congelado, né, que está parado no tempo. A história é viva, ela está acontecendo, está em curso, e não se tem aqui, obviamente, a pretensão de trazer um conteúdo que está congelado, né, que não vai sofrer nenhuma modificação. Muito pelo contrário. Há uma semana eu estive com professores do nosso município, ajudando num curso de formação sobre a história da nossa cidade, e hoje mesmo já tem conteúdo aqui atualizado, já tem questões ali que a gente entendeu por meio de informação que sofreram aí modificações. Obviamente que tudo que a gente vai trazer é fruto desses 6 anos de pesquisa, de trabalho, por meio de documentos oficiais, por meio de livros, revistas, jornais do passado, que ajudam a gente a remontar, a compreender um pouco a nossa história. Não se pretende aqui também reconstruir a história do nosso município, porque ela está sendo construída, ela está sendo feita a todo instante. O que a gente busca é ter informações para a gente trazer isso à tona, para que mais pessoas conheçam o lugar onde a gente vive. Então, dito isso, a gente vai prosseguir aqui com o nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre o Guapimirim. Do que a gente está dizendo, de qual lugar, que lugar é esse? É o nosso lugar, é o lugar onde a gente vive, e o que tem de mais que explica melhor esse contexto. O Guapimirim tem 30 anos de emancipação, mas mais de 400 anos de história, que é o que a gente vai tentar fazer hoje, apresentar um pouquinho dessa história aqui para vocês. Um pouco mais de 61 mil habitantes, segundo uma estimativa do IBGE do ano passado, de 2020, quase 80% do território em áreas ambientalmente protegidas. São várias unidades de conservação que vão demarcando ali, que demarcam áreas de interesse ambiental na nossa cidade, nem todas elas de fato protegidas, mas com uma parte muito interessante do território aí, de certa forma, pelo menos legalmente falando, protegidas, ainda que a gente precise de mais e mais iniciativas para garantir a sustentabilidade aqui do nosso município. Estamos inseridos na região Serra Verde Imperial, uma região turística que envolve também os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. Além disso, a gente está também na região metropolitana e fazendo aí fronteira com os municípios de Cachoeiras de Macacu, Magé, Itaboraí, Petrópolis e Teresópolis, o que já é interessante porque traz para a gente um pouco dessa dualidade do município, dessa geografia que vai do ponto mais alto da Serra dos Órgãos até a Baía de Guanabara. Ora, fazemos fronteira com municípios da região serrana, ora fazemos fronteira com municípios da Baixada Fluminense. E temos uma história que perpassa por todo esse território, que é algo que a gente também vai falar aqui adiante. E para começar, a gente vai falar dos primeiros habitantes, né, que são aqueles homens que habitaram aqui na nossa cidade há mais ou menos 4 mil anos.
E como que a gente sabe disso? Por meio da arqueologia, que na década de 70 começou a explorar os sambaquis aqui da nossa região. Mas o que são sambaquis? Sambaquis são elevações formadas por amontoados de conchas, objetos pré-históricos e outros sedimentos que comprovam a existência do homem aqui no nosso território, no litoral do Brasil como um todo. Outras regiões do Brasil também têm sambaquis, mas em especial os sambaquis aqui do entorno da Baía de Guanabara, a maior parte deles está inserida ali na região do Vale das Pedrinhas, no nosso município. Esses sambaquis, no passado, se pensava que eles eram os locais de moradia desses povos. Mas, ao longo dos anos, por meio da pesquisa, por meio da ciência, a gente descobriu que muitos deles são locais de sepultamento, que envolviam rituais, né? A morte tinha um valor simbólico muito grande para os homens dessa época, desse tempo. Eles utilizavam ali materiais como areia, argila, mariscos, carvão, cinza, tudo que eles tinham ali, de certa maneira, estava envolvido nesses rituais de sepultamento que eram feitos nesses elevados de concha. Eles iam colocando os corpos nessas camadas, iam ao longo dos anos jogando conchas e conchas sobre esses corpos, e assim eles iam empilhando esses mortos nesses lugares que, na década de 70, passaram a ser explorados por pesquisadores das universidades públicas aqui do estado do Rio e também de outras partes do Brasil e do mundo. Há vários artigos científicos publicados aí na internet que falam sobre a importância desses sambaquis. Eles foram descobertos na década de 70 pelo Centro Brasileiro de Arqueologia. E há vários sambaquis aqui no município mapeados, alguns jamais explorados, ainda não explorados, como o sambaqui Sernambetiba, dos Amorins, o Cordovil, o Guapi, o Guaramirim e também o Arapuã. No caso do Arapuã, é interessante frisar aqui alguns dos achados. 17 esqueletos, sendo 12 adultos, 3 jovens e 2 fetos foram encontrados ali no Arapuã, no Sambaqui Arapuã, que tinha mais ou menos essa área em que ela foi investigada, tinha mais ou menos 600 metros quadrados. Esses encontrados foram levados para o Museu Nacional da UFRJ. Nós não sabemos se com aquele incêndio que destruiu o Museu Nacional, se a gente tem hoje ainda, né, esse patrimônio, né, que é utilizado pelos arqueólogos que estudam e que pesquisam aí os sambaquis. É interessante dizer também que estudar os sambaquis é compreender a nossa origem, o nosso passado, e o passado mais remoto que se tem conhecimento aqui na nossa região. A gente também compreende os movimentos históricos que trouxeram a humanidade até aqui, onde a gente está hoje. Esses povos ignoravam totalmente a agricultura e a domesticação também de qualquer espécie de animal. Eles viviam da pesca e da coleta, ou seja, tiravam da natureza aquilo que eles tinham à disposição. Há alguns estudos que indicam que, principalmente, a alimentação deles era feita por frutas e também pela mandioca já desde então. Há quem acredite que o povo sambaqui tenha sido exterminado ou então se aculturado ao povo tupinambá, que depois, a gente vai ver também daqui a pouco, tomou conta aqui dessa região da Baía de Guanabara. Mas eles seriam os últimos homens que a gente pode chamar de pré-históricos, mas são os homens que antecederam os indígenas, seriam aí os pré-indígenas aqui da nossa região. Esses sambaquis têm um valor imaterial enorme e muitos deles hoje, infelizmente, se encontram em estado de abandono aqui no nosso município. O que a gente espera é que haja aí uma iniciativa do poder público, de todos os níveis do poder público, para que a gente tenha um museu do sambaqui, por exemplo, aqui no nosso município. Vamos falar agora, e passando aí milhares de anos, há algo interessante ainda sobre sambaquis, e está aqui a imagem de um sambaqui para vocês, de uma escavação, de uma área dessa, em que os pesquisadores tiram blocos de terra e fazem ali todo um estudo para compreender e para ver o que eles encontram. Se vocês repararem os pontinhos brancos na terra, são essas conchas dos amontoados de concha que a gente estava dizendo. Algo também que vale dizer em relação ao sambaqui é que no nosso município, muitos desses sambaquis passam ali pela BR-493, uma rodovia que corta a nossa cidade, e ali, inclusive nas margens dessa rodovia, já há ali sambaquis. Alguns estão mais adentro do Vale das Pedrinhas e outros ainda ali no entorno, na beira dos rios que desembocam na Baía de Guanabara. Outra informação interessante é que, por que há esses sambaquis
hoje num bairro da nossa cidade, que é o Vale das Pedrinhas, o Parque Nossa Senhora da Ajuda, por que há esses sambaquis ali se esses homens viviam à margem da Baía de Guanabara? Porque a Baía de Guanabara, há mais ou menos 5.000 anos, ela tinha cerca de 3 metros a mais no seu nível de água. Então, a baía era mais profunda. Né? Ao longo de milhares de anos, ela foi assoreando, é um processo em parte natural, e esses homens viviam ali à margem da Baía de Guanabara, que adentrava o nosso território. A prova disso, por exemplo, a gente sabe que no passado, muito remoto, havia baleia na Baía de Guanabara, né? Que infelizmente, aí, por conta desse processo de colonização, acabou liquidando esses animais. Não existe mais baleia hoje na Baía de Guanabara, mas nesse tempo existia. E um morador, por exemplo, ali do Vale das Pedrinhas, alguns moradores já encontraram vértebras de baleia nos seus quintais. Concha é fácil achar. Qualquer palmo de terra que você tire ali no Vale das Pedrinhas, você já encontra muita concha, o que também comprova aí essa questão do nosso território. E agora sim, sobre a chegada dos europeus aqui no nosso território. Portugueses e franceses, desde a época do descobrimento, já estavam ali passeando um pouco, passando um pouco pela entrada da Baía de Guanabara. Mas, diferentemente do que muita gente pensa, quem, de fato, primeiro se estabeleceu no Rio de Janeiro e no entorno da Baía de Guanabara foram os franceses, que chegaram a criar uma colônia chamada França Antártica no Rio de Janeiro. E os franceses fizeram um mapeamento das aldeias indígenas que havia aqui na região. Eles chegaram a documentar 84 aldeias, cada uma delas com pelo menos 1.000 pessoas habitando. Há uma estimativa mais ou menos de 80.000 pessoas que viviam no entorno da Baía de Guanabara naquele tempo. Eles já encontraram aqui. Então, ninguém descobriu nada. O que aconteceu é que os europeus, quando chegaram, passaram a escrever essa história, a documentar essa história. Mas já havia aqui uma população. E, gente, uma população bem saudável, prosperando, com altos índices de natalidade, com uma expansão territorial também que estava ocorrendo, com comida à disposição, uma natureza ainda impecável. Então, quando os franceses chegaram, esse contato foi, de certa forma, amistoso com os indígenas que eles encontraram aqui na região. Houve ali um processo inicial de interesse e troca entre eles, não houve nenhum grande conflito no começo, né, desse processo. Os indígenas que habitavam aqui a Baía de Guanabara eram os tupinambás, ainda que aldeias diferentes e tribos diferentes, mas todos eles desse mesmo tronco, dessa mesma cultura tupinambá, mas com nomes ali, nomenclaturas às vezes diferentes. Por exemplo, os tamoios e os maracajás, que alguns especialistas dizem que eram também tupinambás. E um ponto interessante, nós crescemos ouvindo que os timbiras habitavam aqui o território de Guapimirim nessa época, os índios timbira. Hoje, a gente não encontra tanta fonte primária, fontes históricas primárias, estudos, inclusive, de historiadores e profissionais, pesquisadores, que nos deem aí base para essa afirmação. Mas há muito conteúdo publicado na internet dizendo que somos terra de timbiras. É algo que a gente precisa aí evoluir na pesquisa, estudar um pouco mais e entender de fato quais eram esses povos. Outra questão também interessante e que começa a ser preocupante na história aqui do nosso território são as batalhas entre França e Portugal por esse território. Eles eram frequentes até 1567, quando os portugueses de fato conseguiram expulsar a França com o apoio dos índios temiminóis, porque os índios aqui da região eram contra os portugueses. Eles se juntaram com a França contra Portugal. Mas, nesse conflito que houve, Estácio de Sá liderou essa grande tropa que veio ali do litoral de São Paulo, de São Vicente, trazendo ali um grupo de índios e também de tropas maiores para, de fato, conseguir expulsar a França. Foi nesse episódio de 1567 que Estácio de Sá morre, diz a história, né, conta a história, com uma flechada no olho. Depois, essa outra imagem aqui, que é do Rugendas, de 1835, a gente está falando também da questão já de quando os portugueses, de fato, conseguiram expulsar a França e passaram e ergueram, né, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E que, na verdade, foi um pouquinho antes dessa etapa em que eles expulsaram a França de forma definitiva do território. Em 1565,
eles fundaram a cidade de São Sebastião. Era uma questão ali de se posicionar frente à França, mas em 1567, de fato, a França foi expulsa da Baía de Guanabara. Com isso, começa a distribuição de terras das chamadas Seis Marias no entorno da Baía de Guanabara, que tinha como intuito proteger a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Se você entrega as terras ao redor para aliados seus, você cria uma espécie de fortaleza e aumenta esse território, que era o que acontecia, na verdade, também, antes da chegada dos europeus, com os próprios índios que habitavam ali aquela região. Havia um domínio, né, porque havia uma região toda, embora, obviamente, também com os seus conflitos, mas existia ali uma espécie de fortaleza. E foi o que os portugueses fizeram também. Começaram a distribuir essas Seis Marias, principalmente para aqueles que os ajudaram no combate à França, aos franceses. E aí eles distribuíram terras. As nossas terras, do que hoje a gente compreende como Guapimirim, em parte foram doados aos jesuítas, aos padres jesuítas, e uma outra parte ao Cristóvão de Barros, que foi um funcionário da coroa portuguesa, um empreendedor da época, uma pessoa também ali com poder, que recebeu terras em Magé e também ali um trechinho de Guapimirim às margens do rio Magé-Mirim, que hoje é chamado de Canal de Magé, que está ali na divisa dos dois municípios. Essas Seis Marias geralmente eram distribuídas junto aos rios, porque tinham como função também, tinham como uma ideia de ajudar em plantações, em fazendas, em cultivo. Então o rio ali era interessante, um recurso hídrico interessante, também como marco territorial, e quando não rios, montanhas e outros atributos aí naturais eram usados para essa demarcação. Há registros de um povoado às margens do rio Guapimirim em 1600. Isso mesmo, em 1600 já havia ali um registro de um povoado às margens do rio Guapimirim, que na época era chamado, essa região era chamada de Sernambetiba. Há inclusive uma escola pública ali no Vale das Pedrinhas que tem esse nome. Sernambetiba, em Tupi-Guarani, significa ajuntamento de conchas, que nos remete de novo aos sambaquis. Os jesuítas teriam vendido essas terras já em 1614. Então, uma informação importante, porque vale também dizer que as pessoas recebiam essas Seis Marias, que eram utilizadas também como barganha com a corte portuguesa, com a coroa, e nem sempre eles conseguiam ali se fixar naquela Seis Maria, naquela terra. Então, por vezes, até porque no nosso caso aqui do território guapimirense, o que a gente entende hoje como guapimirense, além de uma questão também de distância da corte, né, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, havia também ainda uma resistência indígena muito grande, né? Então não foi fácil ali para esse território ser de fato dominado. Então é um ponto aí que a gente vai também compreender, porque esse desenvolvimento territorial, esse crescimento territorial foi levando aí séculos, na verdade, né? Foi demorando um pouco. E falando da freguesia de Aguapeimirim. Mas, afinal de contas, de onde vem o nosso nome, Guapimirim? Vem desse termo tupi, Aguapeimirim, que significa rio ou nascente pequena dos aguapés. Aguapé é uma planta aquática com raízes muito profundas, uma flor lilás, e que era utilizado para vários fins medicinais pelos próprios indígenas. E, no tupi, aguapé significa aguapé mesmo, a letra Y, ou a letra I também, significa rio ou nascente, e mirim significa pequeno. Então a gente tem essa formação aí de rio ou nascente pequena dos aguapés. Há também pessoas que compreendem como rio ou nascente de peixes pequenos. É outro significado que as pessoas dão para esse nome. Ao longo dos anos, e com a questão da escrita dos cronistas portugueses que foram escrevendo, relatando a história a partir da visão deles daquele tempo, esse nome foi aí encurtado para Guapimirim. Para os mais íntimos hoje, pode chamar à vontade de Guapi. E aí, qual é o maior símbolo da freguesia de Aguapeimirim? É a capela de Nossa Senhora da Ajuda de Sernambetiba, que depois foi chamada de Capela de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim. De Aguapeimirim, na verdade. A data oficial de criação da igreja é de 1674, pelos irmãos Pedro e Estevão Gago, que compraram essas terras dos jesuítas ainda ali no século XVII. Mas algo também que a gente precisa frisar é que há registros de que
essa capela, na verdade, tinha sido construída já antes, mas essa data foi a data em que a gente tem documentado como oficial. Essa capela, assim como o nosso município, ela foi sofrendo aí transformações ao longo dos séculos e ao longo dos anos. O nosso próprio território foi se transformando. Vamos imaginar que nessa época a sede da freguesia, ou o que a gente chama hoje de o centro da cidade, era nessa região ali do Vale das Pedrinhas. Era ali que a vida acontecia para a maioria dos habitantes. Mas em 1714, essa capela, que foi construída inicialmente, teria sido demolida a mando do reverendo Manuel da Costa Cordeiro, devido ao estado em ruínas em que ela se encontrava. Em 1726, ela começou a ser reconstruída sobre o outeiro de Grumichamas, que é esse morrinho que vocês estão vendo aí, esse gramado, que fica ali no Parque Nossa Senhora da Ajuda, que é uma região, um bairro da cidade chamado também de Cordovil. Grumichama é uma frutinha deliciosa aí da Mata Atlântica que a gente tem também aos montes em Guapimirim. Em 1753, termina as obras da segunda versão da Capela de Nossa Senhora da Ajuda de Aguapei-Mirim. Infelizmente, esse processo de decadência do território, em que passou por vários momentos desse, a gente tem aí essa imagem que é de 1958, de uma procissão ali às margens desse outeiro, desse morro, onde estavam ali as ruínas da capela. A freguesia em si de Nossa Senhora da Ajuda de Aguapei-Mirim, ela foi criada em 1755, sendo anexada à vila de Santo Antônio de Sá de Macuco, que era um território que contemplava ali várias freguesias, entre elas o que hoje a gente compreende como Rio Bonito, Itaboraí. Então, é interessante porque para muita gente, como nós já fomos um distrito de Magé, a nossa história começava ali, pertencíamos a Magé. Não, na verdade, a gente já compôs aí todo um mosaico territorial bem diferente do que a gente tem hoje. Em 1789, aí sim, Guapimirim passou, a freguesia, né, de Guapimirim, de Aguapei-Mirim, passou a contemplar a Vila de Magé, que foi criada aí nessa data, em 1789. E olha que outro ponto interessante. Neste ano, a fazenda Santana do Paquequer, que ficava ali para além da Serra dos Órgãos, que a gente conhece hoje como Teresópolis, nosso município vizinho, essa fazenda foi anexada também, esse território foi anexado à freguesia de Aguapei-Mirim. Em 1855 foi criada então a freguesia de Santo Antônio do Paquequer, que é quando surge de fato e quando essa freguesia que vai dar origem a Teresópolis ganha de fato a sua independência aí da freguesia de Aguapei-Mirim. Sobre a capela, a gente está vendo ela nesse momento da história aí em ruínas, mas ela foi fundada com muito requinte, com imagens trazidas de Portugal, com objetos também valiosos, como uma pia batismal feita toda de pedra, que até hoje está lá na capela. Em 1907, essa capela entrou em ruínas. Houve uma epidemia de febre palude ali naquela região, o lugar foi dizimado, a população em parte foi dizimada e houve essa decadência econômica da região e assim ela ficou. Em 1989 foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, mas só em 1990 que ela foi reformada, como vocês viram aí nos slides anteriores. Agora a gente vai falando ainda sobre a freguesia de Aguapei-Mirim, mas a gente tem que falar sobre os índios. Foram eles os primeiros homens escravizados aqui no nosso território. Antes da chegada dos homens e mulheres que vieram do continente africano, os índios foram os que sofreram com essa ganância aí dos europeus em, obviamente, enriquecer as custas do suor alheio, né, por meio da escravidão. O que eles faziam? Os índios mais resistentes eram mortos e as crianças e mulheres eram ali sequestrados para os serviços mais domésticos e também para serviços ali na agricultura, principalmente. Acredita-se que a segunda geração de indígenas escravizados no nosso território, eles conviveram junto com as pessoas trazidas do continente africano. Outra informação é que muitos indígenas também fugiram, subiram serra acima e foram abrindo um caminho que depois deu origem aí, levou aí os portugueses para explorar as Minas Gerais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Sobre essas pessoas trazidas do continente africano para a nossa região, o que a história conta é que a maioria dessas pessoas era da região do Guiné.
Tinham pessoas também de Angola, principalmente de Luanda e de Benguela, e do Congo, de uma região chamada ali Costa da Mina. Ou seja, havia diversidade cultural nessas pessoas. Havia também um senso de coletividade dessas pessoas quando se depararam com aquela realidade cruel e perversa da escravidão. Vários estudiosos tentam entender como que era a vivência dessas pessoas e como que elas se relacionavam, quais eram as relações que elas estabeleciam. Vale dizer aqui que quando eles chegaram, houve uma tentativa de apagar totalmente essa cultura. Eles eram reduzidos a simplesmente duas categorias, crioulos ou africanos. Os crioulos eram aqueles nascidos já nas colônias brasileiras, eram aqueles que nasciam aqui já no Brasil. E os chamados africanos eram aqueles que eram trazidos do nosso continente aí, raiz. E isso é muito triste porque era uma tentativa de se apagar toda essa diversidade cultural. É claro que às vezes para identificar a região da África em que esse escravo era trazido, até porque isso tinha na época também valor comercial nesse tráfico de pessoas, eles acabavam às vezes usando um segundo nome, fazendo uma correlação com a origem dessa pessoa. Mas a produção de riqueza tinha como pilar principal a mão de obra feita escrava aqui na nossa região e no país e em parte do mundo. O Brasil foi o último país a abolir, infelizmente, a escravidão. Confira também o próximo vídeo com mais informações para você conhecer, amar e preservar Guapimirim. Deixe também o seu like, comente e compartilhe.